Oi, gente, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte da nossa série sobre as patologias e também a segunda parte da Síndrome de Munchausen por procuração. Agora, uma curiosidade: vocês sabem por que desse nome, Síndrome de Munchausen por procuração? Então, como eu disse no vídeo anterior, essa é uma variação da Síndrome de Munchausen, em que o paciente atribui sintomas a si mesmo, falsos sintomas. Não é mesmo? Ou seja, ele inventa sintomas. Acontece que lá pelos anos de 1720 a 1790, viveu na Alemanha um barão chamado Barão de Munchausen. É um nome muito comprido e muito complicado. Von Munchausen. E ele era de uma família nobre muito importante, que inclusive teve um primeiro-ministro que saiu da família dele e tal. Mas a questão é a seguinte: ele andava de taberna em taberna, né, bebendo muito goró e contando algumas aventuras que ele teria vivido na vida dele com muito exagero, inventando coisas, detalhes. E por isso o nome. Entenderam? Síndrome de Munchausen, porque o Barão de Munchausen também gostava de inventar umas historinhas. Ocorre que ele tinha uma filha chamada Polly, que morreu antes de completar 1 ano de idade, ou quando completou 1 ano de idade, não me lembro muito bem do detalhe, de causas misteriosas. Por isso, a Síndrome de Munchausen por procuração também é chamada por alguns estudiosos de Síndrome de Polly, por causa da filha do Barão de Munchausen. Então, vamos para a nossa segunda parte da Síndrome de Munchausen por procuração. Antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça, porque eu esqueci no outro vídeo, curte, compartilha, segue, ok? Beleza? Tá bom, vamos continuar. Vamos falar sobre o aspecto perverso dessa doença? Pois é, ela tem um aspecto que é bastante perverso, né? Se você assistiu ao primeiro vídeo, você tá sabendo que para as vítimas, ou seja, os filhos e as filhas, essa doença é muito danosa, muito prejudicial. E como a gente pôde ver, se você viu a minha indicação da semana passada, a série The Act, o resultado disso pode ser bem complicado, né? Assustador, inclusive. Mas então, muitos estudiosos dizem que chegaram à conclusão de que, estudando essas mães com síndrome de Munchausen por procuração, elas apresentam patologias anteriores, sabe? Elas já passaram por tratamentos psiquiátricos, elas podem ser mães com narcisismo, elas podem ser pessoas, né? Com vários outros distúrbios de personalidade, além de elas próprias podem possuir a síndrome de Munchausen. Sabe? Antes de ter seus filhos, pode ter sido que elas próprias iam para o hospital criando sintomas para si mesmas. E esse é um aspecto muito perigoso da doença, tanto para a pessoa, né, a portadora, quanto para as pessoas que vivem ao redor dela, comprometendo inclusive carreiras médicas, né? Porque, visto que os médicos não encontram a doença e vão fazendo exames invasivos, isso pode repercutir mal aí também para alguns profissionais. Zenoni, um pesquisador e médico, se não me engano, ele apresentou um caso de uma mulher que ele chama essa mulher de Betty Tinning. Ela foi presa pela morte do seu 9º filho, depois que vários de seus outros filhos morreram, em circunstâncias suspeitas, ao longo de 12 anos. Então, nesse artigo, nessa pesquisa, vocês vão ver que
sim, as vítimas morrem nas mãos dessas mães. Mesmo porque o diagnóstico é tardio. Quando o diagnóstico chega, muitas crianças já morreram ou já passaram por vários procedimentos invasivos, já ficaram incapacitadas de alguma forma, com a saúde comprometida de alguma forma, psicologicamente comprometidas. Então, assim, nada de bom pode sair disso. E outra coisa também muito importante a respeito dessa recompensa, sabe? Desse ganho, desse gozo dessas mães. Vários pesquisadores dizem que ainda que essa recompensa pelo DSM-5 não seja visível, que lá no DSM-5 está escrito que a recompensa não é visível, mas às vezes é sim. Essas mães, elas são consideradas mães abnegadas, exemplos de mães, as pessoas se compadecem, as pessoas ajudam financeiramente, as pessoas dão presentes. Elas conhecem o reconhecimento dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras, sabe? Dos seus esforços como cuidadora. Uma pessoa que dedicou a vida a cuidar de um filho doente. Então, conseguem a atenção da imprensa, conseguem vários gestos solidários, como eu disse, e ajuda financeira também. Inclusive, no caso da Didi, lembra? Didi, Gypsy, Blanchard. Então, a Didi, ela conseguia, além desse gozo pessoal, né, que ela tinha através da filha, ela conseguia também ajuda financeira, presentes, reconhecimento, as pessoas admiravam ela. Ela dizia que nasceu para ser mãe da Gypsy, pobre Gypsy. E sobre o diagnóstico tardio, vamos falar desse diagnóstico que nunca vem. Eu mesma estava pesquisando sobre esse assunto. Gente, não há como encontrar uma pessoa diagnosticada para se empenhar uma pesquisa, sabe? Uma entrevista, mesmo que essa pessoa exista, ela não vai concordar em ser parte de um estudo, acredito eu. Mas enfim, eu não encontrei essa pessoa. Para médicos, né, enfermeiros, pediatras, psiquiatras, deve ser mais fácil, acredito que seja, porque daí eles podem fazer relatos de casos, né, que passaram pelos seus consultórios, e é justamente nesses relatos que eu estou me baseando para trazer aqui para vocês essas informações que eu tenho trazido sobre a síndrome de Munchausen por procuração. E em todos os relatos fica claro a dificuldade que é chegar a um diagnóstico nesses casos. Ou seja, todos os profissionais que relatam casos de síndrome de Munchausen por procuração relatam a dificuldade que eles encontram em diagnosticar a mãe, né? Visto que muitas vezes, todas as vezes, são os filhos que são encaminhados como pacientes. Ou seja, até descobrirem que o problema não está no filho, e sim na mãe, vai uma longa estrada aí. E muitas vezes, né, os exames todos são feitos, com todas as alternativas esgotadas, é que eles vão para a mãe, né? Vão começar a investigar o contexto histórico para ver o que tem, tipo, não tem nada errado com essa criança. Vamos descobrir onde é que está o erro, onde é que uma tarefa árdua, não é mesmo? Mas vamos falar de uma coisa um pouco mais leve, ou não, porque eu vou dar uma dica de série muito interessante também, que tem a síndrome de Munchausen por procuração. A série se chama Sharp Objects, da HBO, conta a história de uma jornalista que volta para o interior para investigar uma série de assassinatos, né, de mortes
muito misteriosas, cujo assassino não apareceu ainda. Assim, ela tem uma vida bastante complicada, a relação dela com a mãe dela é muito complicada e ela começa a se identificar com essas vítimas. Gente, é muito interessante. Vocês vão gostar de ver. É assustador? É assustador. Assim como The Act. Aliás, toda série que aparece uma patologia dessas, vamos combinar, não dá pra ser leve, né? Mas compensa muito. Se você se interessa pela síndrome de Munchausen por procuração, se você se interessa pelo assunto, pelo tema, corre lá e assiste. Sharp Objects. Inclusive, duas atrizes foram muito premiadas, a Amy Adams e Patricia Clark. Isso mesmo, Patricia Clark. E me agradeçam depois, que eu sei que vocês vão gostar, ok? E é isso, gente. Por hoje foi isso. Vídeo mais curtinho. Muito obrigada se você veio até aqui, se você me assistiu até agora. Se você gostou do material, compartilha, curte, segue. E a gente continua por aqui. Até a nossa próxima. Ainda tem mais um vídeo sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Mas se eu fosse juntar os dois materiais, ia ficar muito longo esse vídeo. Então, até a próxima, com a terceira parte. Terceira parte. Beijo, muito obrigada e tchau!